Oi pessoal, nesta videoaula iremos abordar a termodinâmica estatística, mais especificamente as seleções randômicas. Para começar, é necessário entender que a termodinâmica estatística une as propriedades macroscópicas e microscópicas da matéria, demonstrando e interpretando atomicamente alguns porquês da termodinâmica, como trabalho, calor, energia e entropia. E esses porquês podem ser explicados a partir dos conhecimentos dos níveis de energias das moléculas, ou seja, o comportamento médio dessas moléculas. Essa termodinâmica estatística trabalha basicamente com resultados advindos de dois ramos da matemática, que é a parte que chamamos de estatística molecular, sendo o primeiro ramo a teoria das probabilidades, que trata dos eventos distribuídos aleatoriamente, e o outro ramo é a estatística em si, que fornece várias ferramentas que nos permite analisar um grande conjunto de dados de forma correta. Agora podemos falar das seleções randômicas, que são um tipo de cálculo capazes de calcular desde a entropia aos cálculos de conformações do DNA, dos cálculos mais simples aos cálculos mais elaborados, sendo possível fazer uma seleção aleatória das moléculas. Nas seleções randômicas, muitos argumentos estatísticos que serão observados, eles equivalem a um problema de matemático de lançamento de moedas. Então, precisamos saber que se N moedas são lançadas, o número C, de maneira pelas quais N cara e N menos Nzinho coroas podem ser obtidas independente da ordem que elas ocorrem. Essa maneira é dada pelo coeficiente de expansão binominal, onde o coeficiente é representado por 1 mais x elevado a nzinho. E 1 mais x equivale a 1 mais o somatório do número c vezes x elevado a nzinho. Nesse caso, o número c ele é representado por n fatorial sobre n menos nzinho fatorial vezes nzinho fatorial, onde x fatorial representa um fatorial, onde x fatorial é igual a x vezes x menos 1, x menos 2 e assim por diante. O coeficiente binominal ele pode ser representado dessa maneira que a gente está vendo aqui. Aqui vai uma ilustração. Na sequência de 10 lançamentos, o número de maneiras que podemos obter 5 caras, ele é dado por essa equação. O resultado dela é 252 maneiras. Como o número total de resultados possíveis para 10 lançamentos é dado por 2 vezes 2 vezes 2, a probabilidade de se obter 5 caras em qualquer sequência de lançamento é dada pela seguinte equação, onde essa probabilidade, o resultado dela é de 0,246. Para algumas manipulações formais, nós usamos o número C dessa forma, com essa equação, utilizando o probatório. Naquela fórmula, o probatório significa forme o produto dos seguintes fatores. O probatório ele é um análogo do somatório. Então agora vamos calcular o número de maneiras de distribuir N bolas em diversas caixas. O número de maneiras pelas quais se pode realizar essa distribuição é dada pelo coeficiente multinomial. Os coeficientes multinomiais são parte do teorema multinomial, polinômio de Leibniz, ou fórmula do multinômio de Newton. É uma generalização do binômio de Newton. O somatório é resultado de todas as possibilidades de índices inteiros K1 até Km, tais que todos os Ki's de 1 até M somados serão igual a N. Os coeficientes multinomiais são definidos como todos os K1
até km iguais a n fatorial sobre k1 fatorial, k2 fatorial até km fatorial. Agora, para calcular de quantas maneiras se pode dividir as bolas, a primeira bola pode ser escolhida de n maneiras diferentes. A segunda bola vai ser escolhida de n-1 maneiras distintas e assim sucessivamente. Então, n vezes n-1 até 1 igual a n fatorial de maneiras diferentes de escolher as bolas e distribuí-las nas caixas. Porém, se na caixa identificada por 0 forem colocadas n0 bolas, seriam n0 maneiras diferentes de essas bolas terem sido escolhidas. N1 seria o número de maneiras diferentes de escolher as N1 bolas na caixa identificada por 1 e assim sucessivamente. Portanto, o número de maneiras diferentes de distribuir as bolas de modo que N0 estejam na caixa 0, N1 na caixa 1 e assim sucessivamente independe da ordem da escolha das bolas. E isso é dado pelo coeficiente multinomial. N fatorial sobre N0 fatorial, N1 fatorial e assim por diante. Em sessões futuras, essa expressão é central no cálculo das propriedades termodinâmicas, com as moléculas como bolas e os níveis de energia como caixas. Bom, vamos agora para um exemplo. Uma empresa fabrica um tipo de tomada que são embalados em lotes de 25 unidades. Para aceitar o lote enviado por essa fábrica, o controle de qualidade da empresa tomou o seguinte procedimento. Sorteia-se um lote e desse lote selecionam-se 8 tomadas para teste, sem reposição. Se for constatado no máximo 2 tomadas defeituosas, aceita-se o lote fornecido pela fábrica. Se o lote sorteado tiver 7 peças defeituosas, qual a probabilidade de se aceitar o lote? Observamos aqui que o tamanho da população é o tamanho de lote, ou seja, o Nzão igual a 25, do quais temos Nzão igual a 7 defeituosas e sorteamos uma amostra de tamanho Nzinho igual a 8. Então, seja x a variável aleatória que representa o número de peças defeituosas encontradas na amostra. Dessa forma, x é igual tal que a distribuição hipergeométrica pode ser 7, 25 ou 8, e então a probabilidade de se aceitar o lote é igual à probabilidade de que x seja menor ou igual a 2, ou seja, a primeira equação que temos no vídeo. O P é o valor para aceitar o lote, ou seja, para aceitar o lote é necessário, a probabilidade para se aceitar o lote é 0,001 infinito. Nesse segundo exemplo, adotamos x como a variável aleatória que segue o modelo hipergeométrico com parâmetros de nzão igual a 10, nzão igual a 5 e nzinho igual a 4. Determine a probabilidade do P, sendo x menor ou igual a 1. Para calcular a probabilidade procurada, precisamos substituir os valores de nzão e nzinho, e aí a gente acha que a probabilidade para que x seja menor ou igual a 1 é de 0,2619. Obrigada, e dessa forma encerramos a videoaula de termodinâmica e estatística.